Às vezes passa um avião aqui. Tem horário. Às 11 horas, 11 e pouco, meio-dia, passa um avião da Azul. Só que esses telecotecos a gente não sabe quando que vai, né? Ó, vamos antes que as crianças apareçam. Vai aqui, né? Posso começar? Olá, tudo bem? Eu sou Kim Zedron, terapeuta, antropóloga e profissional da saúde. E hoje aqui no canal do Espaço Nova Aurora a gente vai falar um pouco sobre ayahuasca. Mais um pouquinho sobre a ayahuasca. Porque especificações dela e sobre xamanismo, rituais, eu já dei em outros vídeos, né? Tem um vídeo específico que eu falo tudo sobre a ayahuasca, composição, para que serve, como que funciona. Vocês podem conferir aqui nesse cardzinho. Bom, eu vim hoje responder algumas questões que me chegam sobre a ayahuasca, principalmente em ambiente de consultório e consultoria. Porque algumas pessoas aqui da região que trabalham com essa medicina me procuram, né, para saber como melhor proceder no atendimento com essa medicina. Deixando claro que aqui no Espaço Nova Aurora a gente não faz atendimento com medicinas de expansão, a gente faz trabalhos xamânicos com medicina de aterramento. Bom, as perguntas, né? O que é ayahuasca, eu já falei, tá aqui, né? Uma delas que eu acho que é muito importante, que algumas pessoas querem saber, e que entram dentro de um clichê dentro dos meios ayahuasqueiros, é: a ayahuasca é para todo mundo? Tem um ditado que eu não concordo 100% com ele, que costuma se falar muito nos meios ayahuasqueiros, né? No Daime, na UNEV, no neoxamanismo, que a ayahuasca é para todo mundo e nem todo mundo é para ayahuasca. Eu penso da seguinte forma: o que é a ayahuasca? Né? Ela é um chá, uma bebida preparada à base de 2 plantas. Eu acredito que assim, que dentro de condições específicas tem pessoas que podem e outras que não podem consagrar essa medicina. Como qualquer medicamento, como qualquer substância que vai afetar o seu corpo, né? Tem gente que não pode comer amendoim, porque é alérgico a amendoim. Tem gente que não pode comer doces, carboidratos, porque tem diabetes. Enfim, existem várias especificações. Com a ayahuasca é da mesma forma. Existem questões específicas sobre essa medicina, essa bebida expansora de consciência, que tem pessoas que podem e pessoas que não podem. Como que a gente faz para saber quem pode e quem não pode tomar essa bebida sagrada? Gente, o básico, você tem que perguntar. Você não vai conseguir adivinhar. Ah, mas na vida espiritual você vai sentir na hora. Não, você não vai sentir nada. Já existe conhecimento para isso. Uma bebida, uma substância, ela só é liberada legalmente depois de estudos e pesquisas para uso massivo. E a ayahuasca, ela é liberada já faz algum tempo para uso específico em ambiente religioso, porque ela foi feito pesquisas, foram feitos testes e foi comprovada a sua eficácia e o seu uso, né? O seu uso no caso espiritual, terapêutico, medicinal, etc. Então existem pesquisas que falam como que essa medicina pode ser administrada, pode ser tomada. Por isso, quem vai ser o responsável por receber as pessoas no espaço tem que fazer uma anamnese. O que é anamnese? É uma série de perguntas em que você vai ver o histórico daquela pessoa, o histórico de saúde, o histórico principalmente de saúde mental, saúde cardíaca, saúde física, de maneira geral, para saber se essa pessoa pode ou não pode consagrar essa medicina. E principalmente como consagrar. Tem pessoas que, se você for falar de uma maneira direta, assim, né, for ver, essa pessoa não pode ou essa pessoa pode. Mas na realidade, a quantidade para ela pode ser reduzida ou pode ser aumentada. Por exemplo, uma pessoa que está num grau de depressão alto, com resistência às medicações. O que a gente faz? Corta a medicação por um tempo,
né, por uns 2, 3 dias e dá uma dose elevada para ela. Se a pessoa não está tomando medicação nenhuma, né, aí você já pode dar a dose normal que você daria para a pessoa. Se a pessoa tomando uma medicação, você dá uma quantidade ali mediana. E saber a concentração da ayahuasca, né, da substância que você está administrando para aquela pessoa. Eu falo bem essa palavra, administrando, porque a pessoa tem que ter conhecimento biomédico, sim. Assim, mas ela não é formada em medicina, não é formada em biomedicina. Mas tem que ter um mínimo de conhecimento sobre isso, né, para não correr riscos dentro do seu espaço terapêutico, dentro do seu instituto, dentro da associação religiosa. Tem que ter esses cuidados. E vocês, principalmente, tô indo consagrar a medicina. É num sítio, é num espaço xamânico, é num espaço de santo daime, é num espaço de UDV, barquinha, não importa. Não fez anamnese, não teve uma série de perguntas sobre suas questões de saúde, a primeira coisa é você sair correndo. Não foi feita análise de nada, é a sua saúde que está em risco. Então, é importante ter esses cuidados. Mas é com os indígenas, o pessoal da floresta, eles sabem, eles sentem. Lembra, o seu corpo, sua estrutura, tem que ter alguém ali responsável por isso, né? Ainda que não seja um indígena, que seja outra pessoa. Mas assim, gente, o indígena responsável, ele vai fazer uma série de perguntas para você também, né? Eu tenho alguns amigos, pajés, amigas, né? Amigas pajés, que elas fazem essa análise, né? Elas perguntam para a pessoa antes de administrar as sagradas medicinas. Tem outros que eu conheci aí que não. Então, gente, se não tem um cuidadinho com a sua saúde, sai correndo. Outra coisa importante, medicamentos. Tem algumas medicações, e já tem estudos sobre essas medicações, que dão interação medicamentosa com a ayahuasca. Não são muitos, são alguns específicos. Quem é dirigente de espaço, quem conduz as entrevistas e anamnese, tem essa lista, tem que ter, tem que saber, né? Mas é principalmente antidepressivos e reguladores de pressão que atuam nos beta-bloqueadores. Por quê? O principal grupo de risco de interação medicamentosa com a ayahuasca são as pessoas que psicotizam, porque a ayahuasca é um expansor de consciência e dependendo de onde estiver essa consciência, a pessoa pode entrar numa crise psicótica, né? Ou não, né? Varia muito de acordo com o organismo, com a quantidade que é administrada para essa pessoa, né? Tem algumas condições de saúde mental que a pessoa até pode ser levada a uma psicose, porém a ayahuasca pode ajudar. Então tem que saber qual que é a condição que a pessoa tem, né? Se for uma condição psicotizante extrema, aí não. Mas se for algum tipo de psicose específica, aí pode tomar ayahuasca. A ayahuasca vai até ajudar na quantidade certa para aquela pessoa. Então é importante saber qual medicamento que ela toma, o que pode dar interação, qual que é a condição dessa pessoa que ela não pode. Problemas cardíacos, né? Por que a relação com os beta-bloqueadores? Porque os inibidores da enzima MAO, eu já falei lá no outro vídeo, né, que eu deixei lá naquele card, que existem algumas situações, né? Por exemplo, como que a ayahuasca atua? Né? Ela tem dois elementos principais, que são as folhas, que tem o princípio ativo, que é DMT, e o cipó, que vai ter o bloqueador da enzima MAO. Né? O cipó, ele vai evitar que as suas enzimas, né, que vão destruir a DMT, que não vão permitir que a DMT fique ativa, esses inibidores vão ativar aí para que o efeito da DMT possa ser sentido pelo seu corpo, né? Quem tem problema cardíaco é dessa parte da substância que a gente está falando, porque ele atua também nos beta-bloqueadores, que é o mesmo local de atuação dos remédios reguladores de pressão. Então aí as pessoas falam assim, quem tem problema cardíaco não tem, geralmente pessoas que não têm conhecimento profundo das questões de saúde envolvidas, não lembra só dos psicóticos, não lembra das pessoas que têm problema cardíaco. E as pessoas que têm problema cardíaco também têm que tomar, dependendo do grau e da medicação, às vezes uma dose bem reduzida ou simbólica, ou não tomar, né?
Então aí varia de pessoa para pessoa. As questões dos medicamentos, dos antipsicóticos, dos antidepressivos, ou medicações psiquiátricas de maneira geral. Tem alguns medicamentos que não influenciam, tem alguns que sim, tem que saber quais que são. Por isso a importância de saber quais medicamentos a pessoa toma, se tem alguma condição, porém não toma, por conta disso. Coisas importantes também, né? Lembrar que cada corpinho é um corpinho. Cada organismo é único. Então, tem que ter uma entrevista, não é só a pessoa preencher a ficha lá, você olhar assim, ah, tá bom, isso não pode, ah, tá, isso pode. Não, é importante você conversar com a pessoa, porque às vezes muita coisa que não é posta numa anamnese, né, você consegue ver ali numa entrevista. Eu vou dar um exemplo aqui, não vou citar nomes, né, porque seria antiético, nem a situação, de maneira geral, mas é um exemplo que aconteceu com um colega meu de outra cidade, que ele foi fazer entrevista com a pessoa, foi conversar com a pessoa, né? E lá na ficha que a pessoa tinha preenchido, a pessoa não tomava medicamento, não tinha diagnóstico de nada. Só que ela falou assim, a pessoa chegou e falou assim, Você acredita em coisas da espiritualidade? Você entende esse lado da espiritualidade? Ele falou assim, acredito em algumas coisas, né? Trabalho com espiritualidade e tal. Falou assim, Porque eu sou um unicórnio. e daí, gente, não tem nenhum problema. A pessoa acreditar, seja o que ela for, né? Mas aí tem um forte indício de que a pessoa psicotiza. Né? Vamos tirar a parte espiritualista um pouquinho de lado. Se a pessoa tem fortes indícios de psicotizar dessa maneira no dia a dia, pode ser que, né, lá na hora esse quadro pode se agravar, ela pode ver coisas, né? Que ela pode sentir mal e se sentir autoagredida ou distorcer as suas visões, as suas audições do ambiente. Então isso é muito importante, porque a pessoa não vai escrever lá na ficha eu acho que eu sou um unicórnio, mas numa entrevista às vezes você consegue perceber isso. Então por isso que é importante, além de ter a parte escrita, ser conversado com as pessoas. E mais importante, às vezes a pessoa não tem nada lá na anamnese, mas ela já consultou um médico. É por isso que é sempre importante as pessoas estarem em dia com as suas consultas com os médicos, psiquiatras, etc. Porque os profissionais da saúde, principalmente da área médica, são os que vão conseguir indicar melhor o uso ou o não uso. E principalmente profissionais que tenham conhecimento das Sagradas Medicinas, né? Porque tem muito profissional por aí que, eu fui no médico, o médico falou que eu não posso tomar, mas você vai descobrir que a pessoa tem ali um preconceito com as medicinas da floresta. Então é importante, ou não tem nem o menor conhecimento delas, né? Está defasado, está desatualizado, não tem informações. Então procure profissionais, além de serem competentes, que tenham conhecimento e acesso a informações sobre as Sagradas Medicinas. Acesso real, de pesquisa profunda nas fontes corretas. Outra pergunta muito importante: onde eu consagro? Qual é o melhor lugar para eu consagrar essa Sagrada Medicina? Sentir um chamado, sentir a conexão, ou por qualquer motivo aí que você sinta a necessidade de consagrar essa medicina, como fazer isso e onde fazer? Existe um local adequado? Existe. Mas o local adequado pode ser vários. Lembrando da resposta à pergunta anterior. O local adequado é o local que preza por todos esses cuidados, prioritariamente. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu só vou consagrar com um terapeuta que tenha formação em medicinas naturais, que tenha conhecimento do uso terapêutico de psicodélicos, expansores de consciência. Gente, eu particularmente acho que é válido e que é bom, dependendo do modo como você quiser se conectar. Eu, Kim, prefiro fazer conexões que tenham viés mais espiritualista, que é a origem, né? A origem dessa medicina é uma origem xamânica de pagelança, dos povos ali da região da Amazônia peruana, pega um pedacinho do Peru e do Brasil. Então é uma origem não só curandeira, mas espiritual. Lembrando que essa divisão, ela é muito eurocêntrica, né? Muito do nosso
viés de conhecimento científico, né? A ciência pra gente, quando a gente fala em ciência, a gente pensa na ciência europeia, na forma de construir conhecimento europeu, que é essa estrutura acadêmica em que você capsula, divide as coisas em caixinhas. Em outras estruturas de saber, de conhecimento, as coisas não são divididas, elas são todo integrado, né? Então, quando você busca uma cura para o corpo físico, você também acessa curas para a alma, acessos espirituais, emocionais, psíquicos. No meu viés, na minha linha, na minha conexão, eu gosto desse jeito, mas você pode fazer de outro jeito. Você pode tentar acessar só da forma espiritual, mas lembra que você tem um corpo também, né? É isso que é importante. Ai, quero consagrar numa aldeia, quero consagrar com os indígenas, vai vir os indígenas aqui, né? Quero consagrar desse jeito, vai ter outras medicinas também, vai ter de outras formas. Teve o cuidado prévio? Fez anamnese? Tem alguém ali que tem o conhecimento necessário para o seu corpinho contemporâneo, dentro de uma estrutura psíquica, numa formação judaico-cristã ocidental? Tem alguém que vai conseguir cuidar desse corpinho ali? Que vai conseguir entender? Então, beleza. Vai. Esse é o local ideal, o local que vai te entender como um indivíduo com as suas particularidades, com as suas peculiaridades. Isso eu acho que é o básico, é o mais importante para você conseguir se sentir seguro naquele local. E ser um local que se conecta com a sua verdade, com a sua realidade, né? Tem gente que já fala assim, eu só vou querer tomar se for uma coisa individual, com um terapeuta, com alguém que entenda profundamente disso. Tudo bem, né? Faz nessa sua linha de conexão. Quer uma coisa só espiritual? Beleza. Faz também. Quer uma coisa mais mental, mais emocional, né? Uma coisa mais meditativa. Tanto faz. Quer uma coisa que seja tudo junto também. Desde que tenha os cuidados prévios. Isso é o mais importante. Outra coisa que é importante de falar. Existem regimentos legais para o uso e administração dessa substância. O local onde você vai consagrar, ou a pessoa que vai trazer essa medicina até você, ela tem que ter esses direitos de uso sobre essa substância. Então, ter essa possibilidade, né, essa licença para atuar com isso, é importante também. É as duas coisas. Às vezes só a licença não basta, viu, gente? Eu conheço gente que tem as licenças e que não faz anamnese direito, não faz uma entrevista. Eu conheço gente que já fez ritual sem licença, mas que tomou cuidado. E aí varia, né? O importante é ter as duas coisas, né? Ter o cuidado, ter a licença, saber como que vai ser a situação, ser uma coisa que você se sinta seguro e amparado de várias maneiras. E uma coisa muito importante. Gente que vai conseguir dar o aporte tanto prévio, que é esse cuidado de trazer todas as informações necessárias sobre o que vai acontecer e como vai acontecer, e o cuidado póstumo também. Porque às vezes coisas que você elaborou e desenvolveu naquela sessão, né, a sessão ritualística, acontece ali e se desdobra para outros locais. As pessoas que estão ali, que estão responsáveis pelo cuidado, são acessíveis? Têm condição de dar o aporte pós-sessão? Né, pós-terapêutico, pós-conexão espiritual? É importante serem pessoas acessíveis. E que se elas não tiverem condição de dar o aporte depois, sei lá, não é psicólogo, não é terapeuta, não é médico, pelo menos saibam identificar e encaminhar para os profissionais corretos para atuar com as suas questões. Então, gente, sobre algumas perguntas, questões que as pessoas me trazem aqui, sobre ayahuasca, daime, vegetal, né, essa substância aí maravilhosa, expansora de consciência, de conexão com a nossa espiritualidade, com o divino em nós, curandeira, de profunda ativação e de autoconhecimento. É maravilhosa, né? E essas foram algumas questões que vêm e que eu respondi aí para vocês. Se vocês tiverem mais questões, podem deixar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você gosta do nosso conteúdo, segue a gente. Toda vez que a gente postar vídeo aqui, ativa o sininho para vocês poderem saber que tem conteúdo novo chegando para vocês. E compartilha com quem você acha que vai gostar de saber. É isso. Gratidão em Lakeche.